Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ileia, Peterson, tudo jóia? Nós vamos começar então a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos. E a educação de jovens e adultos, principalmente, né, sobre a questão da legislação e os programas, né, que tiveram, né, durante vários anos aí, em vários governos, os programas que foram sendo instaurados para que essa educação de jovens e adultos pudesse realmente acontecer e ter êxito. Então, a educação de jovens e adultos, o que é a educação de jovens e adultos? É uma modalidade, né, como vocês já viram em outras aulas anteriores, nós temos aí várias modalidades de educação. E a educação de jovens e adultos é uma modalidade, né, de ensino. Então, assim como a educação à distância, a educação do campo, aí também existe a educação de jovens e adultos. Ela é uma modalidade que perpassa todos os níveis da educação básica do país. Essa modalidade, ela é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade, né, em seus estudos, e para aqueles que não tiveram o acesso ao ensino fundamental ou médio na idade apropriada. Então, a educação de jovens e adultos, ela realmente é para esse público que precisa, né, de estudar, porque eles não tiveram acesso na idade apropriada, ou eles pararam ali de estudar, né, fizeram somente uma parte, né, dos estudos, ou tiveram vários problemas, vários fatores que levaram essa pessoa a parar ali, paralisar, né, os seus estudos. E aí temos jovens também, não só adultos, mas jovens que de repente tiveram que parar de estudar para trabalhar, ou tiveram problemas em casa, problemas financeiros, problemas sociais, dentre tantos fatores, né, que vocês devem já ter ouvido algumas histórias aí de pessoas que realmente buscaram, né, a educação de jovens e adultos para se formar, porque realmente na época ali que tinha ali, que estava no ensino regular, não foi possível, né, terminar ali os estudos, teve que parar, e aí, posteriormente, deu continuidade com essa modalidade de ensino, que é a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Alguém de vocês aqui teve essa experiência na EJA? Estudou em EJA? Ninguém de vocês? Então, professora, eu trabalhei em uma escola de EJA, mas eu não Ah, estudei. Eu trabalhei na melhor escola ainda. que era só para EJA, só para adultos. Eu trabalhava à noite e aí eu tenho mais ou menos uma ideia. Aí você trabalhou, então é melhor ainda, né? Hum. Porque daí nós vamos discutir outras coisas também, né, que falam dessa estrutura da EJA. Eu trabalhei também por um ano em educação de jovens e adultos, né, e realmente é diferenciado, né, de todas as outras modalidades, é bem diferenciado, né, a forma, como os professores tentam abordar, né, a questão do horário também deve ser diferenciado, e tantas coisas, né? O que você pode falar para a gente, Peterson, assim, da sua observação que você teve a princípio? Do EJA, professor? Sim. Alguma Mas, coisa que você se lembra, assim, que marcou? na verdade, eu nunca fiz o EJA, né? Aham.
E não, eu, não tava- na verdade, também nem sei comentar um pouco sobre ele, como funciona. Mas você disse que trabalhou, né? Assim, o que que você observou nesse Acho trabalho? que, acho que não foi eu, não, professor. Não foi Leia? Ileia que falou? Foi Leia que falou. Ah, tá. Foi eu que falei, professora. Oi, Leia. A professora tá meio surda hoje. Então, na verdade, é assim, os alunos do EJA, a maioria todos trabalham, né? E aí eles Aham, não têm muita paciência, não. Eu prestava atenção que o professor ele tinha que fazer a aula em cima de métodos para puxar a atenção do aluno. Porque se aham. ele ficasse ali dentro do livro, fazendo essas coisas ali, o aluno fechava o caderno e ia embora. E eles desistem muito rápido, Muita né? evasão. É. Gente, eu trabalhei só um ano, mas assim, os professores que já estavam há anos trabalhando, eles disseram, né, quando chegou no mês de maio, mais ou menos, maio para junho, eles falaram: agora você vai notar o quanto a sala vai ficar vazia. É, Falei, gente, será? Ai, nossa, foi assim. Depois, né, na hora que voltou em agosto, metade da turma. Realmente, nossa, é algo assim. E depois no outro ano eles voltam querendo, não, eu quero estudar, eu quero finalizar, né? Então é algo assim muito preocupante, né? Essa questão da tinha inclusão. alguns professores que meio que ficavam desestimulados também. Sim, porque assim o professor ele tenta fazer de tudo ali, né? Ele tenta ali de todas as formas, né? Mas é alguma coisinha que acontece na vida às vezes do aluno e ele já desiste mesmo. Né? Tem alunos que até falavam, né, não tá dando, eu tenho que trabalhar, não vai dar, de repente estudavam de dia, né? Aí ia para noite, aí não aguentava a noite, né? Porque era cansativo. E aí realmente é a evasão mesmo. É uma modalidade complexa, né? Tem várias complexidades, dificuldades, problemas, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E aí eu quero que vocês vão intervindo, tá, Ileia? Se você lembrar de mais algumas coisas, pode ir falando também. A educação de jovens e adultos, então, ela precisa, né, acontecer especificamente ali dentro de algum centro, no caso, seja, né, ou numa escola regular, mas que tenha ali um horário determinado, né, para o cumprimento da carga horária desses alunos. E quais são as leis que amparam, né, a educação de jovens e adultos? Então, nós temos desde a Constituição Federal, é claro, né, que educação para todos e tudo mais. Isso não vai precisar ser repetitivo aqui. Mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é algo que nós precisamos citar, né? A LDB de 9.394 de 96, essa lei lá no seu artigo 37, ela contempla a EJA como modalidade da educação básica e enfativa sua identidade própria, determinando que a EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Primeiro parágrafo deste mesmo artigo destaca que a EJA deve proporcionar oportunidades educacionais apropriadas, sempre considerando as características do educando, os seus interesses e suas condições de vida e de trabalho. Quando fala aqui deve proporcionar oportunidades educacionais apropriadas, né, considerando as características do educando. Vale lembrar Paulo Freire,
que foi aí o precursor, né, no Brasil, da educação de jovens e adultos. Paulo Freire, ele fazia um trabalho diferenciado, porque ele partia da realidade do aluno, ele partia daquilo que o aluno vivenciava para, por exemplo, falar sobre algo. Ele não trazia ali conteúdos, livros e livros, conteúdos já prontos, e que os alunos, né, de repente, só absorvessem aquilo sem falar nada. Não, Paulo Freire, ele, como considerado aí, né, o precursor da educação de jovens e adultos, um dos maiores alfabetizadores, né, a metodologia de Paulo Freire, depois ela foi vista e reconhecida mundialmente. Então, Paulo Freire, ele realmente percebia, fazia as suas percepções ali, primeiramente, pelo que o aluno vivenciava, como o aluno vivenciava, como era a sua vida, como era o seu trabalho. Então, ele, primeiramente, ele, né, em suas aulas, o que ele fazia? Ele colocava, por exemplo, os alunos, tirava de uma sala de aula, ia para baixo ali de uma mangueira, de uma árvore, sentava ali com os alunos, ouvia as histórias desses alunos, e a partir, né, das vivências, das histórias, que ele começava aí a elaboração das suas aulas, começava o planejamento das suas aulas. Então, Paulo Freire realmente ele fez um trabalho totalmente diferenciado, né, desde a década de 70, 80, e aí todos os seus ensinamentos aí também deixados em suas obras. Nós temos o livro Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia é um dos livros que eu mais indico pela questão, principalmente da postura, de como o professor saber lidar com as nuances em questões do aprendizado, do ensino-aprendizado, da relação com o aluno, da sua postura quanto ética, a questão política, social e tudo mais. Mas é necessário também que falamos um pouco de Paulo Freire também em alguns momentos nessa aula, porque não tem como, né, não citar Paulo Freire, embora a nossa aula seja mais falando dos contextos aí organizacionais, né, da educação de jovens e adultos. Ainda em relação à EJA, né, a LDB, em seu artigo 38, estabelece que tais oportunidades educacionais se realizarão por meio de cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo. Quanto aos exames supletivos, a lei estabelece que eles são destinados aos educandos com conhecimentos e habilidades adquiridos por meio informais. Então, nós já sabemos que as pessoas, no caso, que é o público da educação de jovens e adultos, os adultos, jovens, né, que já não estão ali mais naquela faixa etária do ensino médio, que já passaram ali dos 18 anos, realmente nós precisamos entender que esses jovens, esses adultos, né, as pessoas mais velhas, os idosos que também, né, estão na educação de jovens e adultos, eles partem realmente do princípio da questão do aprendizado. Eles precisam partir da sua própria vivência, né? Então, no caso, eles viveram ali uma vida, têm experiências, tem uma bagagem, né? Cada um tem tiveram ali as suas vivências. Então, é necessário, né, que
esses educandos que são destinados, né, a fazer exames, a fazer ali uma formalidade dentro da sala de aula, de atividades, é necessário reconhecer o quanto eles ficaram fora de sala de aula, né? Então, tais conhecimentos podem ser aferidos e reconhecidos mediante exames, os que poderão ser realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. E aí também tiveram algumas, nesta lei da LDB, tiveram também a questão dos supletivos, né? Então, ser realizados aí a questão de analisar, perceber se esses adultos, eles tinham realmente aptidão, eles tinham competência, né? Isso foi realizado também, né? Começou a ser realizado através de supletivos, exames supletivos. E isso várias, não só entidades públicas, instituições públicas, mas instituições particulares começaram a também desenvolver esses exames. Isso, né, conforme a LDB destinou, né, que poderia ser feito. Então, o Conselho também Nacional de Educação faz parte desse conjunto de estruturações da educação de jovens e adultos. O Conselho Nacional de Educação, como vocês já sabem, né, por meio da Câmara de Educação Básica, que determinam as diretrizes vigentes para a EJA, sendo eles. Aí nós temos o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11, de 10 de maio de 2000, que esclarece aspectos da LDB, amplia o sentido da EJA para além da escolarização, devido como direito a todos os cidadãos para assumir a concepção de educação continuada, que se faz ao longo da vida e contempla novos sentidos para a EJA, pelas funções reparadora, equalizadora e qualificadora. Essas funções serão abordadas no decorrer desta unidade. E a resolução também, número 1, de 5 de julho de 2000, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, as quais estabelece os princípios que regem a educação de jovens e adultos. É a resolução, né? Então, vamos falando uma por uma. A resolução 2 de 19 de maio de 2010, que institui as diretrizes nacionais para oferta de educação para jovens e adultos em privação de liberdade nos estabelecimentos penais. E aí nós temos também a educação de jovens e adultos nos estabelecimentos penais, né, dentro dos presídios. A resolução número 3, de 15 de junho de 2010, que institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, definindo a duração dos cursos da EJA e a idade mínima para ingresso nesses, tanto para os cursos presenciais, quanto para a EJA desenvolvida por meio da educação à distância. Aí começou aqui, né, em 2010, ter essa modalidade também de EJA por meio da educação à distância. A resolução número 3, de 13 de maio de 2016, que define diretrizes nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Também, né, os meninas que estão aí dentro desse cumprimento de medidas socioeducativas, eles também têm direitos à educação de jovens e adultos. A resolução número 4, de 30 de maio de 2016, que
dispõe sobre as diretrizes operacionais para a remissão de pena, pelo estudo de pessoas em privação de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro. Também, né, as pessoas que conseguem aí a privação de liberdade, né, nos sistemas penais, elas também estão contempladas também aí, reatificando, né, em 2016, o que em 2010 lá já houve uma resolução. Em 2016 também veio a confirmação ainda desta resolução. Esses documentos buscam fundamentar conceitualmente a educação de jovens e adultos, destacando a obrigatoriedade da educação básica como direito subjetivo, inclusive para os educandos que não tiveram oportunidade de estudos em idade própria, assegurando uma nova oportunidade de acesso ao direito à escolarização formal. E aí nós temos, né, quais são as funções, né, da educação de jovens e adultos, como falamos anteriormente, numa resolução reparadora, equalizadora e qualificadora, né? Reparadora, por que que ela é reparadora? Ela tem essa característica de ser reparadora. Significa não só a entrada do circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Então, nós vamos lembrar lá da Constituição Federal, quando tem a questão de colocar ali enfaticamente a educação, né, um direito de todos, né, e deve ser acessível a todos. Então, as pessoas que, de repente, elas têm alguma contrariedade, algum problema na vida, durante a vida escolar, e ela precisa parar de estudar, então a questão de ser como reparadora é nesse sentido, né, que ela vai reparar, no caso, aquele momento que a pessoa parou de estudar. Então, a educação de jovens e adultos, ela acaba sendo de forma reparadora na vida dessa pessoa. Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais, como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas. Deve ser saudada como reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação. Equalizadora, né, principalmente para esses trabalhadores, né, e outros segmentos sociais. Então, nós vamos lembrar, né, as mães que não puderam, de repente, casaram muito novas e pararam de estudar, e aí ficaram aí um tempo, né, muito tempo sem participar, sem ir para a escola. Então, nesse caso, essa função, ela acaba sendo equalizadora, porque ali vai dar uma questão de igualdade, né, uma condição de igualdade
para que essa mãe, ela também, depois de um certo tempo, ela volte a estudar, ela, vamos dizer, ela corrija, né, esse tempo que ela ficou afastada da escola, que ela volte a estudar, que ela tenha oportunidade, a partir do estudo, de repente ingressar em uma universidade ou fazer um curso técnico que vai também auxiliar essa mãe a ter uma renda dentro da casa. E aí nós temos outros, né, como migrantes, aposentados, encarcerados, né, que nós já falamos. Então é necessário, sim, que essas pessoas, né, elas precisam, deve ser saudada como reparação corretiva, ainda que tardia, das estruturas arcaicas, né, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho. Então, equalizadora, porque a EJA, ela vai ter essa função de dar oportunidade para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho, conseguirem um emprego, conseguirem, de repente, ser autônomo em alguma área, desenvolver algum trabalho, mesmo que seja de casa, e outras formas. Então, na vida social, nos espaços da estética, na abertura dos canais de participação. Hoje nós vemos que muitos profissionais estão precisando, né, se readequar. Muitos profissionais, né, que trabalham com comércios estão precisando realmente ter aí, por exemplo, um canal online, uma loja online, para que possam continuar, né, aí os seus trabalhos. E no caso, né, desse público da educação de jovens e adultos, esse público, né, que estava tendo aulas e tudo mais, nós não sabemos exatamente, né, quantos problemas aí existem, né, principalmente pelo que falamos no início da aula, das pessoas desistirem de estudar, né, principalmente o que mais se fala é pelo trabalho. Se a pessoa está trabalhando, ela vai, de repente, desistir porque ela faz mais de 8 horas de trabalho por dia, ela não consegue, e aí, de repente, é mãe de família, pai de família, que não consegue ali priorizar o estudo, porque tem outros fatores que impedem realmente dessa pessoa dar continuidade. Qualificadora, mais do que uma função permanente da EJA, que pode se chamar de qualificadora, mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial do desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. E com certeza ela será, né, a EJA, ela tem essa função e ela será assim na vida dessa pessoa, como qualificadora, ela vai qualificar, né, se essa pessoa de repente realmente ela tinha parado ali no terceiro ano do ensino fundamental, antiga terceira série, como que essa pessoa ela desenvolvia ali dentro do, né, do meio social. Então, ela precisava ali realmente ser qualificada, né? Então, a educação de jovens e adultos, ela estritamente, ela é isso, ela é qualificadora, né? É realmente o sinônimo da educação de jovens e adultos. E aí nós temos o Plano Nacional de Educação, né, que um dos primeiros planos lá, e depois tem a continuidade, né, de 2014 a 2024, que também tem alguns preceitos sobre a educação de jovens e adultos. A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação a integração de ações do poder público que conduz à erradicação do analfabetismo. Lá em 2014 também fala sobre a erradicação do analfabetismo, repetindo o que foi
do plano de 2001. Então, trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits do atendimento no ensino fundamental resultaram ao longo dos anos num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino fundamental obrigatório. Erradicar o analfabetismo. Era uma das metas, né, de vários governos, se olharmos para trás, como proposta aí de vários governos, sempre foi uma das metas no tema educação, ali na área educação, erradicação do analfabetismo, sempre. Mas nós temos ainda uma questão de ter ainda um número acentuado de pessoas analfabetas no país, né? Financiamentos. Então, a estrutura também perpassa na educação de jovens e adultos, toda a estruturação da EJA, ela perpassa por uma questão de financiamento, né? As verbas, os programas, como que será realizado isso? O Fundeb, né, pela Lei 11.494 de 2007, regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, todos os profissionais, os que vão trabalhar na educação básica e também todos, né, os que vão trabalhar na educação de jovens e adultos também estão aí contidos nesta Lei 11.494 de 2007. O PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pela Lei 11.947 de 2009, implantado em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Nas escolas seja nos centros, né, e também nas escolas regulares que têm a educação de jovens e adultos, todos têm direito aí à alimentação, todos têm direito, né, a se alimentar na escola, né, por esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. O PENAT, pela Lei Federal 10.880, de 2004, baseado na transferência automática de recursos financeiros sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo, e no que couber da embarcação utilizada para o transporte de alunos do ensino fundamental público residentes em área rural. E aí nós temos também, né, essa questão de precisar realmente, no caso de um financiamento próprio, né, para toda essa parte aí estrutural de mobilidade, de custeio de reformas, né, de transporte, tudo isso é necessário, né, para custear, para que possa acontecer realmente as aulas, possam acontecer ali a participação dos alunos nas aulas. E aí nós temos outros, né, vou citando aqui alguns programas. Tem o programa Brasil Alfabetizado. O que foi esse programa Brasil Alfabetizado?
ele foi implementado em 2003 para erradicar o analfabetismo no Brasil. Esse programa tem por finalidade capacitar alfabetizadores e alfabetizar cidadãos com 15 ou mais que não tiveram oportunidade ou foram excluídos da escola, antes de aprender a ler e escrever. Então, segundo o Ministério da Educação, o período estipulado para a alfabetização é de até 8 meses, com uma carga horária estimada entre 240 e 320 horas. Segundo os documentos oficiais, o programa atua sob a forma de transferência de recursos financeiros aos estados e municípios, bem como às empresas privadas, universidades, organizações não governamentais e instituições civis, considerados parceiros no processo. A assistência financeira concedida permite a execução de 2 ações: a formação de alfabetizadores e a alfabetização de jovens e adultos. Pelos termos do convênio, as instituições são responsáveis pela cessão do espaço, salas de aula, pela formação dos educadores e cadastramento dos alunos e professores. Não há destinação de recursos para material didático, alimentação ou qualquer apoio pedagógico que, quando existe, são considerados como contrapartida da entidade parceira. Nessa época aqui não tinha alimentação, né, nem material didático, em 2003. Então, esse foi o programa Brasil Alfabetizado, né, as primeiras aí, vamos dizer assim. Teve outros programas que aconteceram, mas esse teve uma maior repercussão em 2003, pela proposta que se fazia, né, neste programa. Deixa eu passar aqui e voltar. E aí nós temos também o programa Fazendo Escola. Esse programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à educação de jovens e adultos, Fazendo Escola, instituído em 2003, apresenta como objetivo contribuir para enfrentar o analfabetismo e baixa escolaridade em bolsões de pobreza do país, onde se concentra a maior parte da população de jovens e adultos. E não completou... Contribuir e enfrentar o analfabetismo e bolsões... Concentra a maior parte da população de jovens e adultos que não completou o ensino fundamental. O programa é desenvolvido pelo MEC, em conjunto com os governos estaduais e municipais, por meio de transferência em caráter suplementar de recursos pelo FNDE. Então, é um programa também, né, que foi desenvolvido com a mesma proposta de erradicação do analfabetismo, que precisava realmente aí ter a questão, né, do MEC, né, conjunto com todos os estados e municípios, né, para que fizesse realmente este programa. Proeja já é mais conhecido, né? Em 2005, o Proeja, ele começou a ser desenvolvido. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos, Proeja. Nome enorme, né? O Proeja, então, onde que ele começou a acontecer, né? Ele foi mais na rede federal de educação profissional e tecnológica. Então, o Proeja tem como objetivo promover a reintegração do jovem a partir de 18 anos completos
ao processo educacional dos ensinos fundamental e médio, sua qualificação profissional inicial e de nível técnico e seu desenvolvimento humano. Então, além ali dos estudos, né, formais, regulares, que o aluno precisaria ter, ele também seria incentivado e motivado aos estudos também de qualificação profissional. Então, já teve aí uma mudança, né, não só da questão de ensinar, alfabetizar, ou ensino, mas teve também a qualificação profissional numa área de trabalho. O PROE já alcançou muitos avanços nos anos iniciais de sua implementação, tornando-se responsável pela inserção do público de educação de jovens e adultos nas escolas pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, os institutos hoje, né, que são institutos federais de educação, ciência e tecnologia, antes tinha aí o PROEJA, né, que funcionava. Em alguns institutos ainda existe o PROEJA, né? O decreto número 9.765, de 11 de abril de 2019. Então, este é a mais nova lei, né, que tem sobre a educação de jovens e adultos. Esse decreto, o que dispõe? Fica instituída a Política Nacional de Alfabetização, por meio da qual a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, implementará programas e ações voltados à promoção da alfabetização baseada em evidências científicas, com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação básica e da educação não formal. Essa lei, ela realmente vai fazer um apanhado das outras leis que já vinham, né? Ela não tem nada assim de novidade, ela só realmente, ela frisa, restabelece a questão de combate ao analfabetismo e dessas implementações de melhorar a qualidade da alfabetização, né, em todo o território nacional e de todas as instâncias aí, de todas as modalidades, no caso, a modalidade EJA, de todos os níveis de ensino. Então, não tem muita novidade, né, o decreto de 2019. O que já vinha sendo feito foi uma continuidade, foi restabelecido e firmado por este decreto de 2019. Então, vale lembrar o quê? Vale lembrar que a educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade de ensino que ela tem aí o seu público, jovens, adultos, pessoas idosas, que não tiveram a oportunidade realmente, né, de fazer, de estudar no tempo ali, no tempo adequado, e aí eles tiveram a oportunidade de ter aí a educação de jovens e adultos para a continuidade da sua formação. Este é o conteúdo, né, de hoje, e aí eu quero conversar um pouco com vocês sobre as atividades. Vocês têm além disso, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Alguém que quer fazer alguma observação?
Tudo bem? Vocês compreenderam sobre a educação de jovens e adultos? Tudo bem. Tá, essa é a parte mais estrutural, tá? É organizacional e baseada na legislação. Vocês terão ainda uma disciplina sobre educação de jovens e adultos. Eu não sei se vai ser interativo ou se vai ser presencial, eu não sei como estará na grade de vocês. Mas tem na grade, né, na ementa, tem na grade de vocês a disciplina educação de jovens e adultos, né? Que daí realmente vocês vão falar sobre todos os aspectos ali, como é o ensino, né, na educação de jovens e adultos, o que não é o foco desta disciplina. Alguma pergunta? Tudo bem, né? Então, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as atividades. Quem fez todas as atividades? Quem não fez? E aí, conseguiram fazer todas? Eu tô correndo atrás de prejuízo. Tava sem internet em casa. Tá. E aí eu tô fazendo agora a segunda daquela que é de 900 pontos, né? Que tá no Isso. encontro 13 e a 12. Eu tô terminando a última. Mas as atividades eu já tinha conseguido fazer do portal. Só as parciais mesmo. Aquela de 1000 pontos eu perdi. Você perdeu a prova? Uhum. Você perdeu a prova, Ileia. Perdi a prova. Vou ter que fazer a segunda chamada. Essa prova que terá vai valer 4.000 pontos, tá? Então, essa de agora do mês 6? Isso. Eu tenho que confirmar na disciplina de vocês. Na disciplina de vocês, 4.000 pontos também. Mas essa de 1000 pontos vai ter segunda chamada? Ou você acha que não? Ela é a do segundo bimestre, que vai ser a partir na semana do dia 15 a 19, vão ser as provas oficiais das disciplinas presenciais, tá? Essa semana que vem terá aula normalmente, mas vocês já poderão fazer do dia 4, acho que até o dia 10, se não me engano, vocês poderão fazer as provas interativas e blended, né? Disciplina blended, se vocês tiverem. Tá? A partir do dia 4 vão estar disponibilizadas para vocês as provas interativas. E aí, do dia 15 a 19, vão ser as provas oficiais do segundo bimestre. Entendi. Professora, você não pode passar uma atividade para a gente, para quem perdeu essa de 1 ponto, para fazer correr atrás do prejuízo? Olha, hoje eu tô postando notas. Eu tô em correção, tá muita correria, não dá para eu ficar parando para passar outra atividade. Porque você tem que fazer as atividades que foram, aí eu vou corrigir. Não preciso passar outra. Entendeu? Eu não preciso passar outra atividade. As aulas estão todas gravadas. Aí o que você vai fazer? Você vai rever a aula, vai ver a orientação dessa atividade e vai fazer. Aí você pode me enviar. Se ela estiver lá no portal para ser postada lá, você poste lá no portal. Aí me avisa, né? Ao postar, me avisa. Tem mais além dessa 12 e 13? Mas eu não sei qual que você perdeu. Você tem que olhar. De 1000 pontos que eu perdi. Você tem que olhar desde lá do... Não sei. Você tem que olhar no seu portal todas as sessões lá para ver o qual você perdeu. Tá? Tá bom. Deixa eu terminar aqui de fazer. Tá, joia. Só dessa disciplina de aprendizagem em língua portuguesa também, Leia? Tô vendo, professora, porque eu fiquei off esses dias. Então, aí você dá uma olhada lá também, né? Porque vocês fazem 2 dias comigo, né? Quarta e sexta. Então, a aprendizagem da língua portuguesa também. Corre lá, faça as atividades. Eu acho que esse já fiz. É só esse mesmo de política. Uhum. Mas então tá, deixa eu terminar aqui antes de você postar essa nota.
Tchau. Eu já tô quase voltando, corre lá. Tchau. Gente, mais alguma dúvida? Então, estão aí todas as atividades, né? Quem ainda não entregou, corre lá para postar. E estarei aqui de plantão aí. Quem quiser falar comigo é só entrar, tá? Estarei aí à disposição para atender vocês, caso necessário. Até mais, Tá gente. bom, professor. Tem uma dúvida? Não, professor, eu consegui entregar aquela última atividade que faltava em português. Bom, que bom. A Ótimo. professora Ariela pediu para avisar que ela não conseguiu entrar porque ela estava off, tá bem? Tá. Tudo bem, mas aí depois vocês, né, nessas aulas, depois vocês veem a gravada e aí vão estudando aí também para avaliação, tá? Sim, tá bem. Alguma dúvida, gente? Bom, essa aula também vai ficar gravada, vai ficar lá para vocês. E aí eu estarei aqui qualquer coisa, tá? Se alguém quiser entrar aí e falar sobre atividade, alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode passar para a turma que estarei aqui para atendimento e eu estou aí na correção desses que estão me enviando, né, ainda as últimas atividades, porque a maioria já estão corrigidas e estou postando aí as notas já hoje para vocês, tá? Então, gente, até mais, tá? Qualquer coisa, me informe, por favor. Tchau, professora. Tchau, tchau.